Olá, eutonautas! Eu sou a Larissa Padron, este é mais um Fora do Padrão e caso você não tenha visto o vídeo anterior, este mês é um mês especial Oscar 2017. Então hoje começa uma série falando sobre as principais categorias. Falar quem foi indicado, quem vai ganhar, quem não tem chance de ganhar, quem são os meus preferidos, fazer comentários críticos sobre os indicados e curiosidades sobre cada categoria. E caso você não tenha visto o último programa, deixa de ser mané e assiste porque ele é importante para você entender como é que você ganha o bolão do Oscar e para você entender um pouco do funcionamento, o que é importante para esses próximos programas. Então, assiste aí. E a categoria de hoje é Melhor Diretor. Quem será que foi o melhor regente de orquestra dessa temporada? Fique ligado. O vencedor do DGA Awards foi anunciado no último sábado à noite e confirmou que o Oscar desse ano será La La Lavada. Damien Chazelle, o diretor de La La Land, que já era um dos favoritos antes disso, levou o prêmio para casa ontem e tá lá ensaiando o discurso dele do Oscar neste momento. O DGA Awards é o prêmio do Sindicato dos Diretores e ele é um dos principais termômetros para a categoria no Oscar. Ele sempre coincide? Não, indicados, por exemplo, costuma ter uma diferença. Isso porque o DGA é composto por mais de 16 mil membros, enquanto a academia é composta por cerca de 6 mil. E desses 6 mil, escolhem os indicados apenas 377, que é o povo do branch de diretores. Então, os indicados entre DGA e Oscar costumam ter uma variação, mas entre os vencedores as coincidências são sim muito grandes e por isso que é o principal termômetro. Desde 1948, que é quando ocorreu a primeira cerimônia do DGA, 8 dos 69 vencedores apenas não foram os mesmos do Oscar. Todos os outros coincidiram. O mais recente, um dos casos mais curiosos, foi em 2013, quando Ben Affleck venceu o DGA Awards e não foi nem indicado ao Oscar. Em relação aos indicados, apenas um indicado das duas premiações não coincidiu. Foi o Garth Davis, diretor de Lion, que foi indicado a 2 DGAs, inclusive, a categoria principal de direção e a categoria diretor estreante, que ele ganhou. Então, por isso, foi bem surpresa que ele não foi um dos indicados e mais surpresa ainda que a vaga dele foi pro Mel Gibson. E não porque o Mel Gibson não é um bom diretor, porque ele é um bom diretor, mas porque todo mundo pensou que depois de tanta declaração antissemita, racista, machista, o Mel Gibson estava morto pra academia há mais de 10 anos. Pra quem não sabe, entre as declarações dele estão: judeus são responsáveis por todas as guerras no mundo, ele já bateu na ex-mulher dele, tem um áudio confirmando que ele fez isso e falando que ela mereceria ser estuprada por negros e coisas assim desse tipo. E nessa indústria você pode ser escroto com todo mundo, que eles até perdoam, mas não com judeu, cara. Todos os seus chefes são judeus. Então todo mundo achou que se a indicação não fosse pro Garth Davis, iria pro Denzel Washington por Fences, até pra contrastar com o Oscar So White do ano passado, mas não. Então vamos aos indicados, em ordem alfabética. Barry Jenkins, diretor de Moonlight. Barry Jenkins é o único diretor negro indicado este ano e apenas o 4º cineasta negro na história da categoria Melhor Direção a ser indicado, sendo que um diretor negro nunca ganhou nessa categoria. Essa é a primeira vez que ele é amplamente indicado para vários prêmios e ele já ganhou alguns importantes, como o National Board Review e os prêmios da crítica de Los Angeles e Nova York, que são alguns dos principais. Então eu não descartaria 100% a chance dele. Acho que se der zebra e não der o Damien Chazelle, vai ser ele. Moonlight é o segundo longa dele, o primeiro dele de 2008 é o Medicine for Melancholy e eu gosto muito da sensibilidade dele na direção do Moonlight. É um drama bem difícil de contar, porque é um drama que faz parte da realidade de muitos jovens negros, pobres e homossexuais, e ele consegue contar essa história que é muito triste de uma maneira que nunca fica melodramática. É bem sutil, mas ao mesmo tempo é bem poderoso a maneira como ele conta, e é uma história mais difícil ainda de contar porque os personagens eles não se expressam através de palavras. São personagens com muitos problemas de comunicação, eles praticamente não falam, eles murmuram, então é preciso um trabalho visual bem foda e uma direção de atores bem bacana para conseguir expressar isso, já que você não consegue recorrer às falas. E acho que ele é muito bem sucedido nisso. É um universo que já é difícil pela pobreza e é ainda mais difícil por ser extremamente masculino e de ter aquele estigma de que homens não podem ser sensíveis. Então é um personagem que tem uma sensibilidade muito única, mas ele não pode expressar isso de nenhuma forma. Ele nunca foi ensinado a expressar isso de nenhuma forma. Então tem algumas cenas específicas que são bem marcantes. Tem uma que o personagem se olha com o rosto todo ensanguentado em frente ao espelho e aquela encarada que ele dá pra câmera é bem importante porque é uma mudança brusca no comportamento dele dali pra frente. É um olhar que justifica pra você o porquê daquela mudança de comportamento
comportamento. Mais pro final tem uma cena que é um silêncio bem longo, bem constrangedor, mas que só aquele silêncio, só aquele constrangimento diz absolutamente tudo que aqueles personagens estão sentindo. É um trabalho muito sutil, porque é um trabalho que está ancorado no silêncio. É uma excelente direção. A minha única ressalva, a minha única crítica à direção dele é que eu acho que ele pegou pesado demais na câmera lenta. Não era necessário tanta câmera lenta assim, tem umas que você fala, tipo, pra quê? Então, Barry Jenkins, as chances não estão descartadas e eu não acharia nada ruim se o prêmio fosse pra ele, ele é um excelente diretor. Damien Chazelle, indicado por La La Land. Esta criatura tem 32 anos, apenas 2 anos mais velho do que eu, já tem 3 longas, 2 desses longos são indicados ao Oscar, que é o Whiplash e La La Land, e pra mim 2 indicações merecidas, e além disso ele ainda escreveu esses 2. Odeio gente assim. Se ele ganhar, e ele provavelmente vai, aos 32 anos e 38 dias de vida, ele vai ser o diretor mais jovem a ganhar o prêmio na história, batendo o recorde do Norman Taurog, que venceu em 1931 por Skip, com 32 anos de idade e 260 dias. É um diretor que eu gosto bastante, porque mesmo sendo muito jovem, ele já tem uma marca autoral forte ali. Ele normalmente faz filmes centrados na dedicação de artistas, e ele também é muito focado no jazz e na importância da música para os personagens. O Whiplash, na época que foi lançado, também foi altamente premiado, e o La La Land também já ganhou um monte de prêmio. Ele ganhou o Globo de Ouro de diretor e roteirista, então ele já tá um rostinho bem conhecido. E eu acho a direção dele no La La Land bem admirável. Eu gosto muito da decisão que ele tomou de filmar cenas musicais com um pouco mais de distância, para que você veja o corpo inteiro dos atores e a interação deles no espaço. Então isso é muito bacana porque as cenas ficam mais fluidas, é como se você fizesse parte daquele número. Os planos sequências deles são sensacionais, tem 2 cenas que eu acho maravilhosas, de cair o queixo. A primeira delas é a cena que abre o filme, que é a cena musical no trânsito de Los Angeles, e a maneira como ele move a câmera aos poucos, indo pelo meio dos carros e depois indo pra cima, pra baixo dos carros, acompanhando os dançarinos. Tem cordas ali claramente, mas você não sente eles não pesam. E a outra é a Someone in the Crowd, a música que a Emma Stone canta com as amigas dela a caminho da festa. E eu gosto muito do ritmo dessa cena, porque ela tá toda animadinha e de repente ela tem uma queda de ritmo que a câmera acompanha, fica mais lenta. Aí tem um outro pico de adrenalina que daí volta a ficar acelerado, e aí a câmera vai pra uma piscina, cai na piscina, volta, filma em rotação, a dança acontecendo. É bem louco, porque é um movimento de câmera bem diferente e causa toda a sensação que aquela música quer passar. E acho que essas 2 cenas, o La La Land no geral e Whiplash, marcam uma característica que é bem única dele, que eu acho bem interessante para um diretor, que é ritmo. Acho que é um diretor que sabe te colocar numa euforia doida e te tirar de dentro dela, apesar de que eu admito que La La Land tem um problema de ritmo do segundo pro terceiro ato. E acho que ele tem um controle admirável de todos os elementos do filme. Ele sabe usar bem as cores e mesclar ela com a trilha sonora e com os movimentos de câmera, principalmente considerando a idade dele, um diretor admirável. Não vou ficar brava quando o prêmio for pra ele. Como extra, se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho do Damien Chazelle, eu, Renato Silveira e Raquel Gomes gravamos o Cinematório Café dessa semana falando sobre La La Land. Então vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês ouvirem o programa. Denis Villeneuve, diretor canadense indicado pela primeira vez ao Oscar por A Chegada. Eu sou muito fã desse cara desde que eu vi Os Suspeitos, ou Prisoners, que foi o primeiro filme dele que eu vi, e todos os filmes que eu vi dele eu adoro, todos. Apesar de Incêndios eu achar um pouco excessivo no melodrama, mas ainda assim eu gosto muito do filme. Acho que se a palavra que define o Chazelle é ritmo, a palavra que define o Villeneuve é atmosfera. E isso é bem importante pra mim. Eu gosto daqueles filmes que eu não consigo fazer anotações enquanto eu tô assistindo, porque ele me coloca tão imerso naquele universo que eu meio que fico sem fôlego e não sei explicar direito o que eu tô sentindo. E todos os filmes que eu vi dele meio que fizeram isso comigo. Acho que ele é impressionante nesse ponto. Especialmente Os Suspeitos, Sicário e O A Chegada, que foram filmes que fizeram isso, me deixaram sem fôlego. E admiro também que ele consegue fazer isso sendo bem versátil. Ele já fez drama, ele já fez suspense, ele já fez ficção científica, e todos eles têm essa marca de ser muito intenso. Acho que o principal papel do diretor, né, como eu falei, o regente da orquestra, é combinar o trabalho de todo mundo para que todos os elementos do filme, o trabalho do diretor de fotografia, o trabalho de quem vai fazer a trilha sonora, o trabalho dos atores, tudo tem que confluir para a mesma sensação que o filme quer causar. E A Chegada é isso, ele tem um controle incrível da equipe dele, a fotografia tem tudo a ver com a trilha sonora, que tem tudo a ver com aquela atuação tensa, que tem tudo a ver com o que o filme quer passar. Então tudo funciona para que você sinta o que a Amy Adams está sentindo, que é um misto de curiosidade com pavor, com pressão, com estresse. E a maneira como ele constrói isso no início, né, quando a Amy Adams vai conhecer os extraterrestres e tentar contato, é bem impressionante, assim.
É uma cena lenta, com uma trilha que vai crescendo bem aos poucos e a câmera começa meio torta, porque é algo que tá acontecendo que é completamente desconhecido, e aos poucos ela vai se endireitando. Então eles foram entrando naquele lugar e eu fiquei tipo... E os mistérios do filme eu acho eles bem interessantes, acho que eles são profundos, eles dão muita reflexão filosófica, semiótica, eles são muito inteligentes e eu gosto da maneira como ele vai revelando aos poucos esses mistérios, não é aquela coisa maniqueísta. A minha única crítica ao Villeneuve é aquela que eu já falei do Incêndio, eu acho que às vezes ele é melodramático demais e ele faz isso no terceiro ato do A Chegada. É realmente a minha única ressalva em relação à direção dele nesse filme, que é sensacional. Então, dentro do Padrão Awards, se o prêmio fosse meu, iria pro Denis Villeneuve. Mas ele tem 0 chances ao Oscar, então nunca ganha quem eu quero. Kenneth Lonergan, indicado ao Oscar por Manchester à beira-mar. Ele é veterano na categoria roteiro, esse é o terceiro roteiro dele indicado ao Oscar, mas é a primeira vez que ele concorre como direção. Ele não faz muitos filmes, esse é o terceiro longa dele, o primeiro, Conte Comigo, de 2000, teve uma recepção muito boa pela crítica e foi indicado ao Oscar de roteiro e atriz, mas, sem dúvida, Manchester é o seu filme mais aclamado até hoje. Ele é um dos meus favoritos nesse ano, eu gosto da maneira como ele cresce aos poucos, quanto mais eu penso nele, mais ele cresce, porque não é aquele filme que bate toda a sensação de uma vez só, ele é pesado, ele é denso, e eu gosto de como ele construiu esse desenvolvimento de personagens pra que funcione até depois que você sai do cinema. E acho que a principal característica dele aqui, o mais marcante, é realmente como ele vai revelando isso aos poucos. Ele é um diretor que mostra apenas o essencial, ele não apela. É interessante também o contraste que ele faz entre os climas, a neve, o tempo mais aberto, mostrando o mar, mostrando o ensolarado, pra te colocar mais na atmosfera dos personagens. Assim como Moonlight, esse também é um filme que se destaca pelo que ele oculta. Ele não precisa te mostrar tudo, porque se ele te mostrasse seria um drama insuportável, você iria querer cortar os pulsos. Mas ele não precisa, ele é sutil. O filme se destaca tanto pelo que ele oculta do que quanto pelo que ele mostra. De novo, como Moonlight, é um filme no qual também os personagens têm muita dificuldade de comunicação, então também é um trabalho difícil, porque também não dá pra ficar recorrendo às falas. Tem uma cena que eu não posso falar porque ela é spoiler, mas ela é a cena mais impactante do filme, e a maneira como ele narra ela é bem admirável, porque ela é extremamente realista, mas ela não é apelativa. A maneira como ele vai mostrando as coisas de uma maneira bem sutil faz você entender tudo, faz você entender aquele personagem. Tem uma cena que eu não gosto muito da escolha da direção, que é uma conversa entre o Casey Affleck e a Michelle Williams, e eu não gosto de como ele usa os cortes ali, porque eu acho que me tirou um pouco, era importante estar muito imerso. Foi a única decisão dele como diretor que me incomodou no filme, então acho que é uma direção impressionante. Porém, o mais impressionante desse filme é roteiro, é um roteiro sensacional, e as atuações, que também são sensacionais. Então acho que são esses os trabalhos que se destacam mais do que a direção. Por isso que eu acho que ele tem menos chance, que eu acho que talvez os outros mereçam mais mesmo, apesar de que sim, ele é um bom diretor. Por último, Mel Gibson é indicado por Até o Último Homem. O Mel Gibson é o único que já venceu um Oscar antes. Ele ganhou melhor diretor e melhor filme em 96 por Coração Valente, então um veterano. Mas depois disso ele passou muitos anos no ostracismo aí por todas as premiações, depois do mundo inteiro descobrir que ele é uma pessoa absolutamente escrota. Eu confesso que me deixei levar um pouco pela preguiça com a pessoa e não assisti todos os filmes dele. Não sei avaliar um histórico dele como diretor, mas neste trabalho específico, eu admito que o trabalho dele como diretor é foda. A melhor definição pra direção da primeira batalha desse filme é do caralho. A cena dele subindo aquela escada feita de corda pela primeira vez, que mostra o quanto todos ali estão morrendo de medo e muito tensos, e do quanto eles são insignificantes. E a batalha, ela é realista, ela é de uma violência gráfica que é importante, não é gratuita. É importante pra mostrar o horror de tudo aquilo. E acho que ele é habilidoso em mostrar que não tem muito isso de heroísmo em guerra, sabe? As pessoas mal sabem em quem elas estão atirando. Elas não morrem de maneira heróica, elas morrem de maneira estúpida. Porém, tirando as cenas na guerra, eu acho a direção dele bem brega. O romance no filme, a relação familiar ali é nível Michael Bay em Pearl Harbor. Sério, é muito açucarado, é exagerado, é breguíssimo, não é uma boa direção, apela demais pra câmera lenta em momentos que não tinha necessidade. E eu detestei esse filme. E eu detestei esse filme não é porque é o Mel Gibson dirigindo, mas é porque eu tenho problemas com a questão moral do filme em si. Eu tenho um problema moral tão grande com ele que ele me afastou dele. Então, da metade pra frente, eu não conseguia mais entrar naquela história porque eu tinha raiva daqueles personagens e daquele filme. Então, eu sei que um monte de gente vai vir nos comentários dizer: ah, você não entendeu o que o filme quer dizer.
Sim! Mas eu vou explicar no programa de melhor filme com mais detalhes porque eu não gostei dele, porque esse programa aqui já tá longo demais e eu estou focada em falar na direção do Mel Gibson. Então, Mel Gibson, você deixou claro que você sabe o que está fazendo como diretor, mas eu não indicaria você porque você fez um filme quase tão escroto quanto a sua pessoa. No geral, então, eu acho que foi uma ótima escolha dos indicados. Eu não faria muito diferente, mas tá aqui algumas sugestões de pessoas que poderiam ter entrado no lugar do Mel Gibson. Park Chan-wook, ou Chan-wook Park, eu nunca sei a ordem do nome dele porque cada país fala de um jeito diferente. O diretor de A Criada, filme sul-coreano que é belíssimo, acho que ele tem escolhas muito sensíveis e o trabalho que ele faz com cores, com as atrizes, eu gostei demais da direção dele. Acho que ele tem um deslize só no final, mas no geral acho que é um diretor que merecia estar aqui. E eu gostaria muito de ver a Ava DuVernay indicado por 13ª emenda. Eu sei que documentários não são indicados por direção, mas seria a maneira do Oscar reparar não ter indicado ela por Selma no ano retrasado, que ela super merecia e não foi indicada, e o trabalho dela nesse filme também é belíssimo. Então é isso, recapitulando, Damien Chazelle quase 100% de chance que leva. Se der zebra, acho que dá o Barry Jenkins, mas não acho que vai dar zebra. Se o Oscar fosse meu, eu daria o prêmio pro Villeneuve. Então se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe, ajude a disseminar o canal. Caso ainda não esteja inscrito, se inscreva, aperte o sininho do lado do botão inscreva-se para receber as notificações. Vamos continuar conversando nas redes sociais e nos comentários. Não vem me xingar porque eu falei mal do Mel Gibson. E não perca o próximo programa que vai falar da categoria Melhor Ator e sai ainda nessa semana. Volte sempre.